reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Deixa o Tião fazer isso para a nação de primeiro, depois eu peço. Nossa, ajuda aí, Lila. Ajuda aí, o presidente vai também de imediato, aproveitando que nós não temos nenhuma tribuna agendada, passar a palavra para o doutor Sebastião, só um segundo, doutor Sebastião, para o vereador Cristiano Costa só vai ler as correspondências recebidas. Ofício à presidência da Câmara Municipal, justificativa de ausência. O vereador Carlos Lindomar de Souza justifica sua ausência na reunião ordinária de hoje, justificando que tem um compromisso agendado na cidade de São João del Rei, junto ao deputado federal, doutor Frederico. Adianta que a pauta da reunião se refere à tratativa para verificação de possibilidade de credenciamento da Santa Casa Misericórdia de Lavras para tratamento oncológico via Sistema Único de Saúde, SUS. O referido deputado foi responsável pelo credenciamento da Santa Casa de São João del Rei e, dessa forma, o vereador, cita que pretende estudar a possibilidade de conseguir o benefício para a cidade de Lavras. Então, justifica sua ausência na data de hoje, em função desse compromisso agendado. Isso aqui é uma moção? É moção, né? É. Tá, então deixa... É moção? É. Pode fazer. A vereadora Naná também entregou aqui uma moção. A senhora gostaria de fazer a leitura para que faça? Eu faço. Ok. Boa noite, senhores vereadores, a todos que comparecem no nosso plenário, a todos que nos assistem, e um cumprimento especial aqui para minha amiga Hortência, uma pessoa que eu tenho muita estima por ela. Eu fiz uma moção aqui, eu gostaria da contribuição, da subscrição dos outros vereadores. É uma moção de congratulação aos atletas de karatê da Academia de Lutas do atleta Kaká do Karatê, do projeto Centro de Treinamento de Artes Marciais dos Atletas do Futuro. Os atletas do Karatê, da Academia de Lutas do atleta Kaká do Karatê, do projeto CTAMAF, e que pediram esmola no sinal para poder participar do Campeonato Nacional em São Paulo. Trouxeram 2 pódios, em segundo lugar para Lavras, entre outros, terceiro e quarto lugares na competição. 2 atletas conseguiram chegar ao pódio e ganharam 2 vice-campeonatos ao derrotarem atletas de todo o Brasil. Mesmo sem receber apoio da prefeitura, os atletas ergueram a bandeira de Lavras no pódio do evento. Kaká do Karatê, ao ser indagado sobre o porquê levantaram a bandeira de Lavras, respondeu: a minha cidade, a bandeira dela e a sua gente, num todo, não tem culpa de alguns políticos que ela tem, disse emocionado o professor de artes marciais. A classificação dos atletas de Lavras no Campeonato Brasileiro de Karatê de Contato São Paulo 2019. O Shihan José Carlos Kaká, vice-campeão Comitê de Luta, vice-campeão Kata. Rodrigo de Souza, terceiro lugar, vice-campeão Kata. Felipe Hilário, quarto lugar. Lidiane Aparecida, terceiro lugar. Quarto lugar, Comitê, terceiro lugar. Bruno Galberto
e Guilherme Lohan. Eu gostaria de... Eu não sei se tem alguém aqui dos meninos, né? Eu acredito que não, porque eu não fiz nenhum chamamento. Foi uma moção assim, espontânea e rápida, porque a competição foi esse final de semana. E eu pude presenciar a movimentação dos meninos, né, dos atletas, do Kaká, em um semáforo ali em frente ao Hotel Masa, fazendo um trabalho de coleta ali, pedindo mesmo para que os cidadãos que por ali transitavam pudessem ajudar com qualquer quantia, para que eles pudessem seguir viagem para fazer a competição. Eu, como cidadã, como mãe, me preocupo muito, porque quando as crianças não estão no esporte, não estão desenvolvendo algum tipo de atividade, infelizmente, eles acabam aceitando algumas ofertas na rua, como as drogas, né, que é o mal do século no nosso mundo, né? Não só na nossa cidade, mas, de um modo geral, é o que tem enfrentado. E eu espero, sinceramente, que o poder público, futuramente, possa contribuir para o crescimento desses trabalhos voluntários que existem na nossa cidade, não só na área do esporte, mas como também em outras áreas. Obrigada, presidente. Me permite uma parte? Pois não. Parabenizar a vereadora Naná e, ao mesmo tempo, pedir para subscrever esse ofício, essa moção. Obrigada. Os que quiserem subscrever, está à disposição. Presidente, eu gostaria só de complementar um detalhe. Eu gostaria aqui, de público, de reiterar o meu pedido de candidatura à presidência da Casa Legislativa, e eu gostaria de convidar aqui de público, nessa sessão, que constasse em ata, eu gostaria muito que a vereadora Daia, que a vereadora Cristiane também fizessem parte da mesa, para ter 3 mulheres compondo a mesa da Casa Legislativa como um primeiro mandato assim, bem feminino. E eu agradeço a todos. Essa aqui? Já falei, já. Perfeitamente. Passada a moção da vereadora Naná, passa a palavra ao vereador doutor Sebastião. Registro a presença do vereador João Paulo Felizardo. Doutor Sebastião tem um tempo regimental para falar de um assunto muito importante para a nossa população, né? Com a palavra, o vereador doutor Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes aqui no plenário, caros telespectadores da TV Câmara, hoje eu, como vereador dessa casa, conversei com meu colega ali, médico, doutor Alessandro, e, em comum acordo, ele achou que o tempo era meio curto para dividir, achou melhor que eu fizesse uso da palavra. Todo mundo sabe que novembro sempre é o mês do Novembro Azul, onde é dedicado a que a gente fale aqui sobre a prevenção do tratamento e dos cuidados com a próstata. Tem uma fotografia ali mostrando que a próstata realmente é uma glândula do aparelho masculino que, quando em tamanho normal, geralmente tem um peso aproximado de 20 gramas. E ela é responsável pela produção da maior parte do sêmen do homem. Só que essa glândula, ela é considerada como uma das mais responsáveis
pelo desenvolvimento do câncer no homem. Então, daí a importância de estar aqui hoje falando sobre o câncer da próstata. Ou seja, no Brasil, gente, a cada ano, mais ou menos 70 mil novos casos de câncer da próstata aparecem e necessitam ser tratados. É importante salientar que quando o câncer da próstata é descoberto no início, é quase 100% curável. Só que o câncer da próstata, normalmente, no seu início, o paciente não apresenta qualquer sintoma. Então, daí a necessidade do homem fazer seus exames preventivos, mesmo sem sentir nada. Porque se ficar aguardando sentir qualquer coisa para começar a fazer seus exames de próstata, pode ser tarde para uma cura definitiva. Eu vou falar as coisas de uma forma bastante simples para que todos possam entender. Muita gente pergunta para mim, para meus colegas, qual a idade ideal para fazer a primeira consulta com o urologista para avaliar a próstata. Essa idade ideal é de aproximadamente os 45 anos de idade. Naqueles pacientes onde o pai ou o avô apresentou câncer de próstata, essa idade deve iniciar em torno dos 40 anos de idade. Então, em média, os 45 anos é aquela idade ideal. Na consulta, gente, o médico, muitas vezes, o paciente pergunta quanto é uma consulta para fazer um toque na próstata. É que nessa consulta, o urologista, ele não vai apenas fazer o toque retal e terminou a consulta. Na consulta, o urologista vai avaliar a saúde do homem como um todo. Ele vai examinar o paciente, medindo sua pressão arterial, ele vai avaliar os exames laboratoriais do paciente, ele vai olhar se o paciente tem qualquer problema do ponto de vista sexual e vai dar uma orientação geral na saúde do paciente. Então, não é só fazer o toque retal. Então, o urologista, durante a consulta, ele olha o homem como um todo e não apenas o toque retal. Então, é uma consulta geral visando o bem-estar do homem como um todo. Esse Novembro Azul foi criado, gente, porque até um certo tempo atrás, as mulheres já cuidavam mais do que os homens na prevenção das suas doenças. E, com isso, as mulheres estavam vivendo mais do que os homens. A prova tanto que, hoje em dia, no Brasil, as mulheres estão vivendo 8 anos mais do que os homens. Se a coisa continuar assim, daqui a algum tempo, no Brasil, nós vamos ter só mulheres. Então, daí a importância de chamar a atenção dos homens para fazer também os seus tratamentos, as suas consultas preventivas. É sabido que no Brasil, normalmente, os homens não gostam de fazer consulta quando não tem algum sintoma. Geralmente, os homens gostam de ir no médico quando tem alguma dor ou quando são levados por suas esposas ou por algum filho. É muito difícil um homem, por iniciativa, sem qualquer sintoma, ter iniciativa de marcar uma consulta e chegar até o médico. Então, daí que muitas vezes o homem, quando chega até o médico para tratar algum tipo de câncer, muitas vezes já chega um pouco tarde. Daí que os homens estão vivendo menos
e as mulheres vivendo, em média, 8 anos mais do que os homens. Apesar de tanta divulgação sobre o câncer da próstata, ainda houve necessidade de se criar esse Novembro Azul para chamar ainda mais atenção. Por quê? Porque com as divulgações que já existiam, ainda é muito pequeno o número de homens que vai até os urologistas para fazer a sua prevenção. Então, aqui nessa casa, que tem 2 urologistas, eu e o doutor Alessandro, não podemos deixar esse mês de novembro passar em branco aqui, sem a gente deixar de chamar a atenção, para que todos os homens que tenham mais de 45 anos, mesmo sem qualquer queixa, devem procurar qualquer meio, ou através de meios particulares, ou meio pelo sistema de saúde pública, procurar fazer alguma forma de exame para avaliar a sua próstata e a sua saúde de um modo geral. Muita gente, às vezes, me pergunta, ou pergunta para outros colegas urologistas, como que é feito o exame do toque retal, ou do toque da próstata. É um exame extremamente simples, extremamente rápido, indolor, onde o urologista, através de um toque, através de um dedo, com a luva, com essa luva, o dedo ele é passado um anestésico e, durante menos de 1 minuto, o médico consegue palpar essa próstata e, através da sua textura, perceber o tamanho, a forma, a regularidade dessa próstata e, assim, ter mais ou menos uma direção se essa próstata está normal ou se tem alguma alteração. E daí, se for necessário, o médico urologista vai completar esse exame através ou de um exame de sangue, de um ultrassom, outros exames que se fizer necessários. E muita gente, às vezes, pergunta quais as doenças que podem acometer a próstata. É claro que a gente, muitas vezes, fala que a próstata só tem praticamente o câncer. É claro que não. Além do câncer, a próstata pode ser acometida por infecções, chamado de prostatite. E a doença até mais comum da próstata é um crescimento da mesma pela idade, chamado de hiperplasia da próstata, que é a doença que mais faz o homem operar da próstata. E essa hiperplasia, que é o que mais faz operar a próstata, ela não pode ser detectada através do toque retal. Ela só é detectada através do toque retal. Ela não pode ser detectada pelo exame de sangue. Daí a necessidade de se fazer o toque retal, porque nem sempre o exame de sangue detecta todas as doenças da próstata. Ao contrário que o toque retal detecta todas as doenças da próstata. Muita gente também quer saber quais são os sintomas que sente um paciente quando está sendo acometida de um câncer da próstata. É o maior problema que eu vejo, e nós urologistas, de um modo geral, achamos que leva o homem, muitas vezes, a ser acometido do câncer da próstata, que muita gente acha que é mais pelo machismo do homem que faz o homem não procurar o urologista, o que eu acho que não é toda a verdade. O problema é que o câncer da próstata, na sua fase inicial, o paciente não apresenta nenhum sintoma. Ele urina normal, ele não tem dor, ele não urina sangue, então é tudo normal. E eu acho que, inclusive, muitos homens ficam esperando que quando começar o câncer, ele vai ter algum sintoma. Então, muitas vezes, o homem fica esperando, a hora que começar algum sintoma, ele vai procurar o urologista. Isso só acontece em uma fase mais adiantada da doença,
que pode, muitas vezes, já pode ser tarde para um tratamento de cura. E quando a próstata é acometida e o câncer da próstata está numa fase mais adiantada, aí ela pode caminhar para outros órgãos. Isso se chama de metástase. E a metástase da próstata, do câncer da próstata, vai inicialmente para os ossos, onde pode causar dores intensas e, com isso, deixar o homem em grande sofrimento por uma deficiência em não ter procurado o seu médico numa fase mais inicial. Sobre o tratamento do câncer da próstata, vai depender da etapa em que se encontra o câncer da próstata. Existem várias formas de tratamento, uns mais simples, uns mais complicados, dependendo da fase do câncer. Existem formas de tratamento através de cirurgias. As cirurgias são as mais variadas. Existem formas através de radioterapia, existem formas através de quimioterapia e até mesmo através de robô. Então, daí, gente, hoje nós dispomos de vários tratamentos. E, na verdade, o câncer da próstata é daqueles o que melhor responde aos tratamentos. E tudo para o sucesso do tratamento do câncer da próstata depende principalmente de quando o homem procura o seu médico para iniciar o tratamento. A solução está em cada homem. Se ele procurar no início da doença, a cura é total. Então vamos aí deixar a nossa mensagem aqui para que não procure esperar os sintomas chegarem, cada um procure o seu médico e vamos nos lembrar que o início do câncer da próstata não tem sintomas. Boa noite a todos, meu muito obrigado. Agradecer ao doutor Sebastião, que prestou relevantes esclarecimentos sobre Novembro Azul para toda a população de Lavras. O vereador Lila pediu a palavra, usando seu tempo regimental, o presidente vai conceder a palavra ao vereador Lila. Esperar desligar ali primeiro. Boa noite, presidente, demais vereadores, vocês no plenário. Senhor presidente, essa carta que eu vou ler aqui é um desabafo dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Lavras. Nós, servidores efetivos, concursados da Câmara Municipal de Lavras, viemos expressar nossa insatisfação com a atual administração dessa casa. Insatisfação expressa pelos seguintes motivos. Primeiro, então, antes que alguém peça a parte, eu estou nos meus 10 minutos regimentais, não abro a palavra para ninguém. Certo? Continuar os motivos, senhor presidente. Primeiro, tramitação e aprovação da lei número 387, que reduz os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, complementando a diferença com vantagem pessoal. Agora, para não ser lesado, os servidores tiveram que entrar na justiça para terem seus direitos adquiridos respeitados, tendo uma liminar favorável a esses servidores. Mesmo assim, não foi acatado a ordem judicial, sendo necessário pedir a aplicação de multa pelo descumprimento judicial. Segundo motivo, morosidade para conceder a progressão de carreira, sendo que as mesmas deveriam ocorrer automaticamente. As servidoras dessa casa esperam por 3 anos para obter essa progressão incorporada em seus vencimentos. Até o momento,
nada foi feito. Caso tipo de respeito. Terceiro motivo, as servidoras que compunham a comissão de controle interno dessa casa, há muitos anos, tiveram que pedir exoneração por estarem sofrendo pressão psicológica e assédio moral, forçando a emissão de pareceres que não faziam parte de suas atribuições. O atual gestor sequer procurou saber o porquê das 3 servidoras solicitarem a tal exoneração. Mais uma vez, demonstrando um descaso por parte da atual administração. O pedido foi deferido pelo atual gestor e feita uma portaria com a publicação no Diário Oficial, apenas revogando a portaria 91, que nomeou a Comissão de Controle Interno, camuflando o teor pedido de exoneração feito pelas mesmas. Uma das mais importantes comissões da Casa foi desfeito a pedido das servidoras, sem sequer ser questionado pelo atual gestor e demais vereadores desta Casa. Sendo o caso abafado pelo atual gestor e sua assessoria. Atualmente, a Câmara Municipal se encontra sem o controle, a Comissão de Controle Interno. Quarto motivo. Está acabando, senhor presidente, aqui é rápido. Não foi dado reajuste da revisão geral anual previsto na Constituição Federal da lei em janeiro de cada ano, com a aprovação da Lei 387. Somente alguns servidores comissionados obtiveram um aumento significativo em seus vencimentos. Houve a criação de cargos comissionados relevantes, deixando os servidores efetivos desta Casa de fora, sem nenhuma justificativa, impossibilitando agora de dar o reajuste para os mesmos. Diante do exposto, esclarecemos que não é comum os funcionários da Casa se manifestarem, embora nada legal ou ético nos impeça diante da situação extrema, fez-se necessário, demonstrando uma insatisfação de 80% dos servidores dessa Casa. Para terminar, senhor presidente, pedimos aos vereadores e vereadoras dessa Casa que se abstenham em votar no atual gestor, caso se candidatasse a qualquer cargo de relevância nas próximas eleições da mesa diretora dessa Casa. Temos estabilidade para não submeter pressões psicológicas, fazendo sempre o correto e denunciando o ilegal. Boa noite e muito obrigado. Vereador Lila, só faltou Vossa Excelência ler quem que assinou. Os funcionários, que eu falei, efetivo da Casa. Servidora Silvana, funcionária efetiva? Não, então, Vossa Excelência tem que ler o nome, Lila, de quem assinou. Porque a funcionária efetiva falou que não. Vereador, fala o nome. Eu falei que não ia abrir palavra para ninguém. Já está resolvido, já deu o recado. Está encerrada a reunião, presidente. Vamos seguir a pauta, então, né? Senhor presidente. Senhor presidente. O senhor entendeu a portaria 91, todos aqui sabem. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para comentar o pronunciamento do doutor Sebastião, foi muito importante, vai dar uma melhoria para a população que interessar. Pena que aqui em Lavras somente o doutor Alessandro atende pelo SUS. Se for esperar o SUS fazer PSA, a pessoa vai morrer de câncer. Só o doutor Alessandro que atende, e atende muito bem. Ele está de parabéns. Porque se for esperar pelo SUS com outros médicos, vai morrer amigo. Vereador Cristiane Costa ainda vai ler um ofício recebido, que chegou agora. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, senhoras, é um convite do GAL, Grupo de Acompanhamento Local. Então, dando continuidade ao projeto MUTS, Moradia Urbana com Tecnologia Social, no conjunto habitacional Vista do Lago, vimos, através desta carta, convidá-los para a 5ª reunião do GAL,
Grupo de Acompanhamento Local. Nossa reunião será apresentado o plano de ação comunitário realizado pelos próprios moradores e que tem por objetivo propor medidas de enfrentamento às principais demandas do bairro. Acreditamos que a sua colaboração é de extrema importância no andamento desse projeto e na execução efetiva do plano de ação. Contamos com as suas presenças na próxima reunião. Repetindo, a reunião será dia 22 de novembro, sexta-feira agora, às 13 horas, na Casa da Cultura. Tá? Então, o GAU convida todos os vereadores e vereadoras para participarem da entrega do plano de ação comunitária. E convida também todos os moradores do grupo do Conjunto Habitacional Vista do Lago. Obrigada, presidente. Perfeitamente. Dando sequência na ordem do dia, temos a ata aguardando votação, a ata da 36ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, da sessão legislativa do ano de 2019. Os vereadores que aprovam a presente ata permaneçam como estão. A ata foi aprovada. Requerimentos que deram entrada. Requerimentos do vereador Lindomar, do vereador Bira, do vereador Marcos Possato, do vereador Peterson, do vereador Lila, da vereadora Daia Protetora e do vereador Tiailton. Se o plenário aprova os presentes requerimentos, permaneçam como estão. Os requerimentos foram aprovados. Nós temos algumas moções que vão ficar para a próxima reunião. O doutor Sebastião já fez o pedido, o vereador Lindomar já fez a justificativa. Senhor presidente, mas a presença da secretária de Saúde está confirmada. Sim. Que já passou para 3 semanas já. Está marcado aqui, senhor Enio, para dia 25/11. Tem o que acontecer, está marcado. Ela tem que vir, né? Senhor presidente, eu queria que, depois das palavras aqui do Lila, porque isso me incomoda um pouco, o que ele acabou de falar ali, porque acaba que envolve nós todos, e eu queria ver a sua posição em relação a isso, porque eu acho que a gente votou aqui um projeto em relação à reestruturação da Câmara que modificou um pouco, realmente dificultando algumas situações, mas eu entendo que eu acho que não é unanimidade o que ele falou, e eu queria, até porque foi dito isso para toda a população, eu acho que não é assim que faz esse tipo de coisa, porque isso acaba sendo politicagem. Eu queria que o senhor explicasse, então, o que está acontecendo, porque senão dá a impressão que a gente não está atendendo os anseios dos nossos funcionários por algum motivo. E, realmente, a Câmara está em reestruturação, eu entendo isso, talvez isso atrapalhe algumas coisas, mas eu queria que o senhor esclarecesse para a gente e para a população realmente o que foi dito aqui em relação a esses funcionários. Doutor Alessandro, oportunamente, já fiz isso algumas vezes, acho que Vossa Excelência colocou isso muito bem. Não é dessa forma que se faz, até porque eu sempre deixei muito claro que nessa casa se respeita muito, pelo menos comigo sempre foi assim, a posição da assessoria jurídica, que não está aqui brincando de maneira nenhuma, pelo contrário, né, estão fazendo tudo dentro da lei e procurando cada vez mais caminhos dentro da lei para fazer com que essa reestruturação seja benéfica para todos. E, além disso, logo após a reestruturação, uma das maiores conquistas da Câmara foi oficializar uma diretoria geral. Isso trouxe uma organização para a casa fora do comum. Os próximos presidentes vão poder desfrutar disso aí com muita tranquilidade. A direção geral, juntamente com a assessoria jurídica, regem administrativamente a casa. Fora essas duas situações, nós temos apenas 5 servidores efetivos, né? A servidora Silvana sempre ocupou o cargo de diretora, né, em outros mandatos. Hoje nós temos um diretor-geral oficializado, é uma das servidoras mais antigas da casa, trabalha em conjunto, tanto com a assessoria jurídica quanto com a diretoria geral. E também nos ajuda nessas questões de legalidade.
Então, restaram 4 servidores, né, efetivos. São 3 mulheres e 1 homem apenas. Esses servidores estão cotidianamente, diariamente, protocolando ofícios, pedindo reajustes, pedindo reconsiderações, pedindo várias situações que entram até em termos técnicos, administrativos, que eu não posso esclarecer perfeitamente aqui para Vossa Excelência. Para isso temos uma servidora igual a Silvana, um diretor-geral igual o Laureano e uma assessoria jurídica que está por conta disso, né? Então, algumas situações, vamos passar assim, volto a afirmar o que Vossa Excelência já disse, são assuntos internos, administrativos, eu não sei porque estão sendo colocados dessa forma, todos os despachos da presidência estão protocolados na casa e são, claro, que públicos para todos os vereadores, para todos os assessores, né? Tudo que chegou até a minha sala, até o meu gabinete, foi despachado tecnicamente, com parecer jurídico e com parecer da diretoria-geral. Passando por cima um pouco do assunto, vou te dar uns exemplos. Comissão de controle interno, né? Tivemos alguns problemas com o controle interno, desde quando foi levantado nessa casa, algumas situações referentes a investigações sobre as diárias dos vereadores. A partir daí, o pessoal que estava compondo a Comissão de Controle Interno ficaram um pouco desesperados, porque foi colocado para eles, por várias opiniões jurídicas, por vários advogados, por várias situações, que o controle interno deveria ter orientado melhor o vereador A, B, C, D, em situações A, B, C ou D. Daí, então, criou-se um problema até de desequilíbrio emocional, né, que nós não podemos entrar nesse assunto, porque é um assunto muito pessoal. A Câmara está aqui para dar apoio a cada servidor, a Câmara está aqui para ouvir cada servidor, mas um assunto que não cabe a nós julgar, um assunto que chega a ser um assunto até médico. Vossa Excelência é médico, né? Sabe disso. Sim, e eu entendo o seguinte, a gente fala aqui que não foi obedecido uma ordem jurídica, uma liminar. Sim. Essas coisas são muito sérias de estarem sendo faladas. A gente já está sendo muito pouco respeitado. E, de repente, é colocada essa situação, e eu sempre falo isso, a gente tem que pensar na gente como um conjunto. Tem determinadas coisas que ser dito, por ser dito, isso é muito desrespeitoso, inclusive com a gente que está aqui dentro. Porque eu tenho certeza que o senhor e a assessoria jurídica não deixaram de cumprir uma liminar. Vossa Excelência está coberto de razão, né? Eu nem queria entrar muito a fundo. Não, só um minuto, Lila, eu vou terminar de falar. Está coberto de razão com relação a isso. Todas as ordens judiciais que chegaram nesse mandato foram cumpridas imediatamente. Que assim foi. Como é que é não dito tem diferente? nenhuma ordem judicial relacionada a servidor. Eu acho que assuntos desse tipo têm que ser tratados ou pessoalmente no Facebook ou em terceira parte, mas envolver a tribuna com todos nós aqui dizendo esse tipo de coisa, isso realmente é desrespeitoso com a Câmara. E na reunião passada eu tive a oportunidade de responder isso, né, como detalhe. Vou dar um exemplo que estão se falando de reajuste. Então, vou repetir a fala da semana passada. Tivemos uma lei que foi aprovada nessa casa e, juridicamente, só se concede um reajuste 12 meses após a aprovação de uma nova lei. Então, o próximo presidente, ao se completar 12 meses, fará o reajuste da forma que ele achar devido, até retroativo. Isso é juridicamente já foi respondido, viu, doutor Alessandro? Foi respondido com muita competência pela diretoria-geral e pela assessoria jurídica a todos os servidores. Todos os ofícios que chegaram ao gabinete da presidência foram respondidos em tempo, assim, muito rápido. Eu tenho certeza disso, eu só queria que o senhor reiterasse isso, porque realmente agora que veio a público para todos, e como se todos nós participássemos disso, e não foi assim. Então, é isso que eu queria e agradecê-lo pelas explicações. Eu que agradeço, e só terminando o assunto, tem um pedido que está sendo muito bem estudado, com muito carinho pela assessoria jurídica, a diretoria-geral está ajudando, que é a questão de progressão. A progressão ela não é natural na Câmara. É preciso que as servidoras que façam esse pedido provem
a progressão está no tempo certo. Então, sempre a servidora, ela apresenta documental, provando tudo certinho. É aprovado, aí sim, imediatamente. Só que elas não estão conseguindo fazer isso. Então, nós estamos tendo que deixar o jurídico fazer esse estudo para achar o tempo certo, para que a gente não cometa nenhum erro administrativo. Senhor presidente, só fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor recebeu o pedido de exoneração das funcionárias da comissão, o senhor reuniu com ela, sentou para saber o motivo, por quê, o que estava acontecendo, senhor presidente? Eu respeitei a decisão delas, Lila, sabe por quê? Esse pedido de exoneração já foi feito outras vezes. Nós fizemos isso. Conversamos, pedimos. A casa não pode ficar sem o controle interno, elas sabem disso, né? E durante as outras vezes nós resolvemos. Como agora está no final de gestão e elas voltaram a pedir, eu me senti no direito de não desrespeitá-las. Elas pediram e o pedido delas foi respeitado. Simplesmente então, isso. O senhor não fez reunião com elas para saber o motivo? O senhor respeitou só... Respeitei os motivos dela. Elas colocaram isso documentalmente muito bem esclarecidos. E a portaria 91? É a portaria que elas pediram para revogar. Aí o senhor respeitou essa portaria? Sim. Não sabia mais nada de conversar com elas, nem nada? Dessa vez, não. Mas qual o motivo? Elas colocaram no papel os mesmos motivos que nós já tínhamos resolvido outras vezes. E elas declararam também no documento que é foro íntimo, eu não posso. E a casa não pode ficar sem o controle interno, né, senhor presidente? Mas nós já agendamos, já pedimos agendamento com o promotor, né, como sempre fazemos nessa gestão. Todo problema que surge aqui, a gente pede a orientação do Ministério Público para que se resolva da melhor forma possível. Nós já enviamos esse ofício ao Ministério Público, já foi replicado para eles, e pedimos o agendamento para que o Ministério Público nos oriente como conduzir nesse fim de mandato. Bom, então, já que nós estamos resolvendo, nós fizemos uma reunião hoje, o senhor chegou um pouquinho atrasado, nós já conversamos sobre isso, eu, Claré, Matusalém, a Cristiane, e quem mais que estava? O Laurence e o Dr. Clauber, e o Dr. Matusalém. Então, nós vamos tentar sanar esse problema o mais rápido possível, essa sua administração ainda. Porque são essas funcionárias aí, o Paulo, merece todo o respeito de todos os 17 vereadores. Ninguém está desrespeitando eles aqui, mas vão fazer valer o direito deles. Tá? A Constituição Federal fala. Todos os funcionários merecem respeito, assim como todo cidadão de bem também merece respeito. Respeitar, Lila, é uma mão dupla, né? Tem que ser recíproco. Então, o que acontece? Assim como eles têm todos os direitos de procurarem os seus direitos, eles devem até fazer isso, porque quando a gente judicializa algumas situações, a justiça pode também nos ajudar a resolver algumas situações. As pessoas também que se sentirem desrespeitadas vão procurar esses direitos também. Hoje, a fala de Vossa Excelência trouxe alguns termos muito sérios e graves que serão também judicializados. Tudo bem, estou pronto para isso. Boa noite, muito obrigado. Dando sequência à reunião, foram aprovados os requerimentos. Só vou conferir um projeto com a vereadora Cristiane. Acho que o presidente está com uma pauta aqui que foi invertida, só para mim me organizar. Senão eu ia fazer a leitura de um projeto errado. Oi? Tá. Pode chamar. Se o senhor quiser, você pode chamar. Dando sequência na pauta, projetos aguardando parecer das comissões. Projeto de lei do Legislativo, número 066/2019, vereador Carlos Lindomar, da vereadora Naná, que dispõe sobre o combate a pinchações no município de Lavras e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto, nós solicitamos um parecer da assessoria jurídica, mas na ausência do vereador proponente, um deles, para a gente poder discutir, acho que fica
prejudicado, no caso, a análise nesse momento. Até eu ia pedir para que, se fosse entrar em votação, para que ficasse para a próxima reunião. Ótimo, vereadora. Perfeitamente. Dando sequência, projeto de lei número 032, 2019, chefe do Executivo, que dispõe sobre o orçamento do município de Lavras para o exercício de 2020 e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça já deu o parecer favorável. Presidente, está só recolhendo as assinaturas que estão faltando, o projeto já está apto a ser votado. O projeto está apto a ser votado. Excelentíssimo presidente, posso dar andamento na leitura do projeto? Perfeitamente, vereadora. Projeto de lei substitutivo, número 32 de 2019, do chefe do Executivo, que dispõe sobre o orçamento do município de Lavras para o exercício de 2020 e dá outras providências. Liberar o senhor mais cedo hoje, tá bom? Garantindo agora. O projeto está em discussão. Então, o projeto está em votação. Como vota o vereador João Paulo Felizardo? Presidente, desculpa, foi muito rápido a questão da discussão da votação, então vou justificar meu voto. Eu voto favorável e justifico parabenizando o prefeito José Xerém, que está preparando o orçamento para o ano de 2020, que é um ano financeiramente muito difícil, né? E agora encerrando aí o 2019 com o 13º adiantado, coisa que nunca ocorreu na história da nossa cidade, dos servidores públicos municipais. Existem aí várias outras demandas que são levantadas pela classe, e é justo, mas é preciso se reconhecer também que as contas estão em dia, o município está resolvendo financeiramente seus problemas, mesmo em um período difícil de crises, e agora o 13º adiantado aos servidores. Fica nosso pedido ao prefeito da análise da questão do abono natalino, foi uma lei da época do ex-prefeito Marco Xerém, está em análise no setor financeiro da Prefeitura Municipal de Lavras para a possibilidade ou não dos recursos do Fundeb. Se for viável, sem mais de dúvidas, é evidente que o prefeito vai conceder. Então, fica aqui o meu reconhecimento à gestão pelo controle financeiro que o município enfrenta hoje. Muito obrigado. Como vota o vereador doutor Sebastião? Eu também voto favorável e, como o próprio João Paulo já justificou aqui, projetos que geram despesa não podem nascer aqui na Câmara. A gente vota a favor desse aqui e aguarda outros projetos que possam vir a essa casa. Como vota o doutor Alessandro? Favorável. Como vota Toninho Raigias? Favorável. Vereador Lila? Pela aprovação. Vereador doutor Matusalém? Favorável. Coronel Claré? Favorável. Presidente também vota favorável. Vereadora Cristiane Costa? Favorável. Bira? Favorável. Daia Protetora?
Favorável. Tiailton, Favorável. Naná, Favorável ao projeto. Senhorênio, A favor do projeto. mestre Peterson, Favorável ao projeto. vereador Marcos Possato. Senhor presidente, apenas também rapidamente para poder justificar o voto, cumprimentando o doutor Zé Xerém e toda a sua equipe de governo, em especial a assessoria jurídica, a equipe de finanças, porque foi um projeto que foi feito com muito cuidado, porque o ano que vem é um ano político e nós temos que ter, de alguma maneira, certos critérios para fazer qualquer tipo de obra no município. Mas o prefeito preocupou muito em contemplar a área de saúde com recurso maior, área de educação, de assistência social. Teremos também novidades na área de infraestrutura urbana, que ela precisa dessa mudança, né? Principalmente em questões de mobilidade urbana. Então, fica aqui meus cumprimentos ao prefeito doutor Zé Xerém, e com toda certeza, o ano que vem será um ano diferente e o servidor municipal ou a população de Lavras será prestigiada com esse orçamento que nós vamos votar hoje, com absoluta certeza, de forma unânime. Ivana. Fala da Ivana. Ivana. Deixa eu te lembrar. 16 votos favoráveis. O projeto foi aprovado por 16 votos favoráveis. Senhor presidente, apenas lembrando aqui, Cristiane também, acho que gostaria de fazer uma menção à Ivânia, né, que é uma pessoa que praticamente elaborou esse orçamento fiscalizado pelo prefeito, pela assessoria jurídica, como eu disse, e também pela assessoria de finanças da prefeitura. Fica meus cumprimentos publicamente à Ivânia. Era só para complementar mesmo, quando você parabenizou toda a equipe, da gente mencionar o nome da Ivana, que está à frente, né, dessa preparação da Lei de Diretriz Orçamentária e da LOA, que estamos sendo votada hoje. Muito bem lembrado, vereador. Projeto de lei substitutivo, número 032, 2019, chefe do Executivo, que dispõe sobre o orçamento do município de Lavras. Projeto de lei número 025, 2019, chefe do Executivo, que dispõe sobre o exercício das atividades de mototaxista, motoboy e motofrete no município de Lavras e da outras providências. Esse projeto está faltando uma pequena análise, senhor presidente, e na semana que vem, com certeza, será votado. Presidente, só uma questão de ordem aí. Hoje estoura o prazo regimental para a votação. Então, o líder prefeito vai sobressar da semana que vem? Não é sobrestar, não. É pedir um prazo, porque alguns vereadores querem fazer algum tipo de esclarecimento. Então, acho que até semana que vem nós temos prazo para votar o projeto. Se Vossa Excelência permitir, os demais vereadores, a gente pede mais uma semana para estudar. Presidente, só uma informação para o vereador João Paulo, né? Esse projeto deu entrada aqui em agosto, mas foi solicitado informações complementares ao Executivo. Essas informações complementares, elas só chegaram aqui nessa casa na reunião do dia 11 de novembro. Então, aí só a partir de 11 de novembro eles tinham todas as informações necessárias para tramitar. Então, eu entendo que o prazo de 35 dias regimental passa a contar a partir da data que todas as informações desse projeto estavam aqui nessa casa para discussão. Tanto ele quanto o projeto 024, mesma que coisa. regulamenta os aplicativos. Está na mesma situação, todos os dois entraram na mesma época. Então, segue o prazo regimental. Semana que vem teremos definições. Projeto de lei número 024, 2019, chefe do Executivo, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros no município de Lavras. Mesma situação. Mesma situação. Mesma situação, mais uma semana. Aí tem o número 4, né, e o complementar 008. Que número? Só um segundo, passado, né? É o projeto de lei 033, aí, aguardando parecer, e não tem parecer, não. Nós invertemos uma página aqui. O vereador Cristiane Costa está me ajudando aqui, porque ela que trouxe a ordem do dia para mim hoje e eu acabei me perdendo aqui.
É o número 4 aí do projeto aguardando parecer das comissões. Aliás, não tem parecer esse projeto. Que denomina de Serra Azul Paulo Minicucci. Então, está para a próxima reunião. E tem projeto aguardando parecer nas emendas, que é o projeto de lei complementar número 008/2019, do chefe do Executivo, que acrescenta o artigo 292-A na lei complementar número 167, de 29 de junho de 2009, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Lavras. Senhor presidente, o projeto tem emenda do vereador Carlos Lindomar. É uma emenda até interessante, da minha parte não há problema, mas eu gostaria que ele estivesse presente para justificar aos demais vereadores o motivo da emenda. Perfeitamente. Próxima reunião. Sendo assim, o presidente dá abertura à terceira parte. Vou só falar um negócio aqui meio rapidinho. Uma coisa assim. Bom, Cristiane, quem é o primeiro? É o primeiro? Eu. Não, pode tirar. Terceira parte. Sim. Vereador Lila. Boa noite, presidente. Demais vereadores. Senhor presidente, hoje eu vou ser breve aqui. Quinta-feira eu estive lá na rua João Modesto, onde está colocando aqueles manilhões, e aproveitar e pedir o prefeito ou a secretária de obras para que desentupa o bueiro ali do lado do salão do Barrozinho, do Neném, porque já está abrindo a rua, pôr no manilhão, não custa nada desentupir o bueiro, cortar a rua e fazer a ligação. Eu estive quinta-feira na parte da manhã lá, vendo o trabalho que está sendo feito. Porque o Lila não fala, o Lila faz. Eu fui lá pessoalmente, quinta-feira na rua João Modesto, Enio. Estive lá e o bueiro da esquina do salão do Barrozinho, do Neném lá, está entupido. Então não adianta nem caminhão de hidrojato, tem que ser cortar a rua e ligar lá nos manilhões. Sim, senhor, Enio. Pois não? Eu acho, falo com Vossa Excelência, que é mais certo você pedir a determinada pessoa da Câmara, que o prefeito atende muito mais esse cidadão do que os vereadores da base. Mas eu vou lá pessoalmente comigo, o prefeito é obrigado a atender, ué. Eu, se eu fosse Vossa Excelência, pedir para o Enio. Aí ele atende. O quê? Pedir para Vossa Excelência, ele atende. Não atende não. Eu estou com 10 pedidos lá, não atendeu nenhum. E tem candidato a vereador, por sinal, muito bom, que vai ser eleito, que o prefeito só atende ele. Ué, quem é esse candidato que eu sei? Aqui tem muito disso mesmo, Enio. Mas eu estive lá quinta-feira pessoalmente. O candidato é o Luan, Enio? Estou... É o cinegrafista aqui? Possato, eu estou com a palavra. A palavra é minha. Depois você fala na terceira parte. Aí eu estive lá pessoalmente, então solicitando do prefeito que faça isso. Desentupa o bueiro lá do lado do Barrozinho do Neném. Boa noite e muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Enio. Eu peço é para o Enio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu gostaria da presença do jurídico dessa casa. Só Enio. Dr. Clauber. Está aqui. Está presente. Acabou. Fique à vontade, Dr. Clauber. Lauro. Senhor presidente, senhores vereadores, fazer uma pergunta ao competente jurídico da Câmara Municipal de Lavras. Comprovadamente, todo mundo está pagando ar pela Copasa. Todos aqueles que colocaram redutor de velocidade, a conta caiu 50%, 60%, 40%. O que poderia ser feito para a Copasa devolver a parte do dinheiro que foi recebido injustamente, porque estava comprovadamente o ar está girando o hidrômetro. O que pode ser feito? Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. O que tem que ser feito é, primeiro, um projeto, né, técnico. Eu aconselharia, se já existe, eu não tenho conhecimento, mas juridicamente, se tiver algum meio, é um meio processual, através de uma ação civil pública do Ministério Público ou da própria população, ou um projeto de lei do Executivo, se ele entender pertinente. O Legislativo não tem competência para apresentar uma propositura nesse sentido.
para reduzir a taxa de esgoto, porque a maior parte da população pagou o ar que consome. Certo. O senhor está falando do ar. É do ar. Sim. A pessoa pagou o ar, todos que colocaram redutor do ar, a conta caiu 50%, 60%. Sim. Se tiver um projeto de lei nesse sentido, certo, obrigando que a Copasa o faça, né? Ela vai, esse projeto tem que ser do executivo e não do legislativo, e tem que verificar a análise da possibilidade disso, se juridicamente se é constitucional exigir da Copasa que se faça. As pessoas, já que tem o projeto, que é possível individualmente cada cidadão fazê-lo na sua casa, que se for tão interessante como Vossa Excelência disse, que cada um faça. Se reduz 40%, e se isso está provado e é possível que cada cidadão faça, isso parte individualmente de cada um. Então, muito obrigado. Eu vou conversar com o prefeito. O que pode ser feito? Porque o povo está pagando o ar que corre no hidrômetro. Obrigado. Senhor presidente, mais uma vez, cobrando da saúde, melhorias urgentes. Tem pacientes que estão esperando o exame há 3 anos e nada saiu. Infelizmente, a população está sofrendo, a secretária nada resolve, ela está sempre em reunião, ela não atende a população, todo mundo vai procurar a doutora Márcia lá, aí está em reunião. Está em reunião, quer dizer, vive o dia inteiro na reunião e soluções para o problema não tem. Se ela vai vir segunda-feira aqui, ela vai ser cobrada, senhor presidente. Obrigado. Orlando. Próximo vereador inscrito, Marcos Possato. Senhor presidente, caros colegas vereadores, telespectadores, amigos aqui presentes, com muita alegria que eu anuncio uma obra importante que será feita na rodovia MGC 354, que liga Lavras, Engaí a Luminárias. Por diversas vezes, nós podemos assistir vários acidentes numa curva próxima ao antigo Poço Bonito, e muitas vezes, inclusive, com vítimas fatais. Nós tivemos a oportunidade de estar em visita ao DR em Oliveira, com o doutor João Carlos Avelar Rodrigues e com o doutor Antônio Augusto Godinho, e eu recebi essa semana passada, no meados da semana passada, um e-mail do DR dizendo que vai fazer a sinalização e tudo necessário para evitar os acidentes constantes que estão acontecendo naquela localidade, trazendo sérios problemas para as pessoas, principalmente que vão até Engaí, Lavras, Luminárias, etc., naquela ida e vinda. Então, fica aqui meu agradecimento publicamente a toda a diretoria do DR em Oliveira. Agradeço também ao doutor Zé Xerém, prefeito, que deu autonomia para que eu pudesse ir até Oliveira fazer essa reivindicação, aprovada, repito, pelo DR. Muito obrigado. Vereador, me permite uma parte? Pois não. Eu gostaria de saber, Vossa Excelência, como líder do prefeito, tem um projeto de lei número 033, que denomina de Serra Azul, Paulo Minicucci, o Centro Municipal de Educação Infantil. Vai ter todo esse nome? Vai ter todo esse nome, né? Mas na placa não vai caber. Faz uma placa grande, né? Vai caber sim. O projeto é o número 33, 2019, do Executivo. Não, vai chamar Serra Azul Paulo Minicucci, né? O nome vai ser Centro Municipal de Educação Infantil, embaixo Serra Azul Paulo Minicucci. Acho que não tem problema, não. Muito complicado. Muito complicado. Mas, inclusive, eu gostaria de cumprimentar o prefeito pela iniciativa de manter o nome, de colocar o nome de Paulo Minicucci. Às vezes as pessoas falam que o prefeito está perseguindo a família Minicucci, tirando o nome de algum Minicucci, mas o prefeito é muito ético, uma pessoa muito séria, muito comprometida com a história de Lavras, por isso que ele vai manter o nome, vai colocar o nome de Serra Azul Paulo Minicucci. Senhor vereador,
Parabenizar o prefeito também, que liberou 88 cirurgias de catarata. Vai ser um mutirão de 88 pessoas. Demorou, mas saiu. E tomara que saia a tempo. É verdade. Inclusive, eu fiz uma solicitação ao prefeito e eu sei que Vossa Excelência subscreveu. Então, eu agradeço a Vossa Excelência também pela participação nesse projeto importante para o município de Lavras. Muito obrigado, vereador Enio. Nada, vereador. Próximo vereador inscrito, Sebastião dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer que daqui 2 dias, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E eu gostaria de estar aqui salientando que esse dia para mim é um dia muito importante, porque eu aqui na cidade de Lavras tenho muitos amigos da classe negra, e não podia deixar esse dia passar em branco. Então, o Dia da Consciência Negra, ele é comemorado no dia 20 de novembro em todo o território nacional. É uma data que faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. A importância da data está no reconhecimento dos descendentes africanos na Constituição e na construção da sociedade brasileira. Os principais temas que podem ser abordados nessa data são o racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão do negro na sociedade, a religião e a cultura afro-brasileira, dentre outros. Então, gostaria de dizer aqui, gente, que durante o governo Lula, em 2003 a 2010, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, foi determinativa a inclusão da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar. Gostaria também aqui de ressaltar que somente no governo de Dilma Rousseff e através da Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, é que essa data foi oficializada. Nesse documento foi criado também o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, sem obrigatoriedade de que esse dia fosse criado como um dia de feriado. Muita gente queria que essa data fosse um feriado. Algumas cidades do Brasil, inclusive São Paulo, é feriado. Na Bahia também é feriado. E, realmente, eu tenho aqui grandes amigos na cidade de Lavras, que são negros, que eu tenho toda a consideração. Eu não vou aqui nominá-los, porque eu não teria como lembrar o nome de todos e deixaria alguns nomes para trás. Não vou citar o nome de alguns, que outros também ficariam chateados, mas todos aqueles que são negros e que têm a minha amizade e meu carinho, gostaria que hoje de estar deixando o meu abraço, meu carinho, e dizer que sou muito feliz de ter amigo como eles, que fazem parte da minha vida. Muito obrigado e boa noite a todos. Senhor presidente, não mais vereador inscrito na terceira parte. Não tendo mais nenhum vereador inscrito, aclamando as bênçãos de Deus, declaro essa reunião encerrada.